Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar noções de mercado de capitais. Então, vamos entender primeiro o que é o mercado de capitais, depois a gente vai estudar alguns elementos que são importantes dentro do mercado de capitais. E ele, tá? O mercado de capitais, ou também chamado, também conhecido como mercado de valores mobiliários, é um segmento do mercado financeiro responsável por intermediar negociações entre quem quer captar dinheiro, como empresas, e quem quer investir. Tá? Então, no mercado de valores imobiliários, a gente vai ter essas duas partes, principalmente, tá? Além de outras instituições que vão atuar na intermediação, mas a gente vai ter aquelas pessoas que querem captar dinheiro, e são as empresas, e aquelas que querem investir. Assim, não, isso não acontece no mercado bancário, né? Onde a gente tem a instituição financeira justamente fazendo a intermediação financeira entre quem tem dinheiro sobrando e quem tem dinheiro faltando? Sim, mas aqui é um pouquinho diferente, tá? Porque a gente vai ter quase como se as empresas estivessem captando direto com os investidores. Então, só um exemplo rápido aqui de como é, por exemplo, uma emissão de uma debênture, tá? Então, percebam, eu tenho aqui numa ponta o investidor, tá? E na outra ponta aqui eu tenho o tomador de recurso, que nesse caso é uma empresa, tá? Bom, essa empresa então ela precisa de recursos. Uma opção que ela tem, né, é ir até a instituição financeira e solicitar um empréstimo. E aí a instituição financeira, conforme a gente já estudou, ela vai captar do investidor, vai ganhar o spread bancário, né, e vai fazer essa intermediação financeira. Isso a gente vê no mercado bancário. Mas aqui é diferente, tá? Porque ao invés da empresa ir lá na instituição financeira, é quase como se ela estivesse captando direto com o investidor, tá? Como se ela estivesse pegando o dinheiro direto com o investidor. Por que que as empresas vão fazer isso ao invés de ir lá direto com a instituição financeira? Porque olha só, a gente não vai ter aquela intermediação financeira, não vai ter o ganho da instituição financeira, ou seja, os juros vão ficar mais baratos para a empresa que está pegando dinheiro emprestado e para o investidor é provável que esse valor que ele vai receber de juros também seja maior do que se a gente contasse aqui com uma instituição financeira que está ganhando com a diferença dos juros, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma situação assim, ó, aonde a empresa vai até a instituição financeira, solicita um valor de 10 mil reais e desses 10 mil reais está sendo cobrada aí uma taxa de 30% de juros, ou seja, ao final ela vai ter que pagar 13 mil. E aí da outra ponta a gente tem um investidor que ele está, então, emprestando, né, 10 mil reais e ele vai receber, em troca disso, 11 mil reais, ou seja, 10% de juros. Tá? Então, a empresa solicitou 10 e vai pagar 13. O investidor emprestou para a instituição financeira 10 e está recebendo 11. E onde ficam as diferenças desses 11, desses 13? Isso é o spread bancário, é o ganho da instituição financeira. Aí quando a gente vem aqui e elimina a instituição financeira, o que pode acontecer? Ao invés da empresa ela ter que pagar 13 pelos 10 mil que ela está pegando emprestado, ela vai ter que pagar, por exemplo, 12. E o investidor, ao invés de ganhar 11, vai ganhar 12. Né? Ficou mais barato para a empresa e ficou mais atrativo para o investidor. Então, isso é uma das características. Tá? As empresas elas podem, então, utilizar o mercado de valores imobiliários para quase como se fosse direto conseguir esse dinheiro do investidor. Isso vai ter um juros mais barato para a empresa e vai ter uma remuneração melhor para o investidor, porque a gente elimina a presença da instituição financeira que ganhava através do spread bancário. Só que, claro, esse tipo de operação ele é mais complexo para a empresa, tá? Porque ela vai ter que fazer a emissão do título. Então, ela vai ter que emitir um título para captar, e aí esse título ele vai poder ser, por exemplo, uma nota promissória, que é uma commercial paper, pode ser uma debentures, ou ainda, né, pode ser nenhum título de dívida, pode ser uma emissão de ações, tá? Essa empresa ela pode emitir ações para captar dinheiro, né? Ela pode ter as suas ações negociadas em bolsa e chamar outros investidores. Então, a empresa ela vai ter que cuidar desse processo de emissão dos títulos. Antes era só
ela ir até a instituição financeira e solicitar o dinheiro. Era muito mais fácil, né, fazer um contrato com a instituição financeira. Ela não ia se preocupar, então, né, com essa questão burocrática. Agora não. Agora ela vai ter que fazer a emissão, vai ter que achar uma corretora, uma distribuidora, um banco de investimento para ajudar nesse processo. E para o investidor, por mais que ele esteja ganhando mais juros aqui, essa operação é mais arriscada, tá? Porque antes, né, quando, por exemplo, ele coloca o dinheiro dele na instituição financeira, quem que vai fazer o pagamento em caso de dívida? Quem que vai fazer o pagamento, aliás, do valor que ele está emprestando? Vai ser a instituição financeira. Por mais que a instituição financeira tenha emprestado para a empresa, se a empresa não fizer o pagamento, a instituição financeira ela provavelmente vai ter recursos para conseguir pagar o investidor, dado que ela é especialista em fazer intermediação financeira, né? E ela tem bastante recurso em caixa. Então, para o investidor é mais seguro quando a gente tem uma instituição financeira garantindo o pagamento. E além disso, alguns investimentos ainda têm a cobertura do FGC. Caso a instituição financeira venha a quebrar, né, o FGC vai garantir um pouquinho do valor. Agora, isso tudo sai quando a gente fala, então, do investidor captando direto com a empresa. Aí o risco desse investidor vai ser o risco da empresa não fazer o pagamento. Tá? Então é mais arriscado, por isso a remuneração mais alta. Perfeito? E aí, como eu disse, um título que pode ser emitido aqui, se a gente pensar em título de crédito, uma debênture, né? A empresa pode fazer essa emissão da debênture. Só que o detalhe é que essa negociação ela não vai acontecer direto, não vai ser a empresa que vai até os investidores, não vai ser os investidores que vão ir até a empresa. A gente vai contar aqui, muitas vezes, com uma corretora, por exemplo, tá? Ou uma distribuidora. Essa corretora aqui ela vai atuar no sentido de facilitar a emissão do título de dívida da empresa, seja uma debênture, tá? Ou uma nota promissória, e vai fazer a distribuição desses títulos que forem emitidos pela empresa ao público aqui. Então a gente ainda conta com o intermediador. Só que esse intermediador ele está prestando um serviço. Ele não está ganhando na intermediação financeira. Ele só pega esse título que foi emitido aqui, tá? Que pode ser uma debênture, né? Ele ajuda no processo de emissão e aí ele vai colocar esse título disponível aqui para os seus clientes. Os clientes vão, então, ter conta na corretora, vão comprar a debênture, tá? Um exemplo aí, tá? De como pode acontecer, então, lá dentro do mercado de valores imobiliários. A gente não tem a intermediação financeira, mas a gente tem uma instituição fazendo a intermediação e é quase como se as empresas, que são aquelas que estão buscando captar dinheiro, interagissem diretamente com os investidores, que estão buscando ganhar juros. Então, definição, é um sistema de distribuição de valores imobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização dessas empresas. Essa empresa aqui, quando ela ganhou recursos, ela se capitalizou. Agora, com esse dinheiro, ela pode fazer investimentos, pagar suas despesas de fluxo de caixa, de capital de giro. Então, ela se capitalizou com isso. E além disso, né, esse sistema, o mercado de valores imobiliários, ele dá sim liquidez a esses títulos aqui, porque agora, né, eles estão sendo distribuídos por corretoras, por distribuidoras e os investidores que estão aqui, eles conseguem então, acessando essas instituições, conseguirem comprar esses títulos e venderem entre si depois que eles compram os títulos. Daqui a pouco a gente já vai ver que tem o tal do mercado primário e o mercado secundário no mercado de valores imobiliários. E o objetivo, então, do mercado de capitais é canalizar as poupanças, recursos financeiros da sociedade, ou seja, dos investidores, para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas, que são as atividades que as empresas elas prestam. Bom, então a gente já entendeu, né, mais ou menos como é que funciona a dinâmica ali do mercado de valores imobiliários. Mas o que são valores imobiliários? Eu trouxe exemplo de 3, por enquanto, nessa aula, né? Debêntures, notas promissórias e ações, mas tem mais, olha só. Segundo a legislação, então, quem é que coloca quais são os valores imobiliários? A princípio é a legislação, tá? Valores imobiliários são todo investimento em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação monetária, que é possível, então, a gente estimar em dinheiro, realizado pelo investidor em razão de uma captação pública de recursos, ou seja, quando a empresa aqui ela emitiu uma debênture, por exemplo, isso aqui foi uma captação de recursos, foi público, porque foi destinada à sociedade como um todo, tá? Foi uma oferta pública. Realizado pelo investidor em razão de uma captação pública de recursos, de modo a fornecer capital de risco a um empreendimento. Risco porque a gente não tem a certeza, né, de que esse empreendimento vai dar certo quando a empresa captar esse recurso. E que ele, o investidor, não tem ingerência direta
mas do qual espera obter ganho ou benefício futuro. Ou seja, ele emprestou o dinheiro, mas ele não vai ter a gerência desse dinheiro. Quem vai ter a gerência é a empresa, tá? Mas que ele espera ganhar no futuro, então, juros, né? Benefício futuro. No mercado de capitais são negociados principalmente os seguintes valores imobiliários: ações, bônus de subscrição, debêntures, notas promissórias, cotas de fundo de investimento. Esses são os principais valores imobiliários, então. Só que mais importante, eu acho, do que entender o que são os valores imobiliários, é lembrar que não são valores imobiliários os títulos das dívidas pública federal, estadual ou municipal. E também os títulos cambiais de responsabilidade, exceto as debêntures, porque as debêntures, elas são, sim, valores imobiliários, tá? Então, vamos lembrar aí, tá? Que quando eu falo títulos cambiais, né, eu estou falando aí, por exemplo, de duplicata, de nota promissória, mas não a commercial paper, tá? Cheques. Então, são títulos aí que não são valores imobiliários, porque não tem essa captação, investidor ganhando dinheiro. Não. Então, o que são valores imobiliários? Debêntures, ações, bônus de subscrição, notas promissórias, cotas de fundo de investimento. Esses são os principais, tá? Esses que a gente tem que levar. E lembrar também de que títulos públicos, eu destacaria assim, ó, títulos públicos federais, estaduais ou municipais, eles não são valores imobiliários, tá? Importante lembrar disso. Bom, lá dentro do mercado de valores imobiliários a gente encontra títulos de renda fixa e títulos de renda variável. Então, nos investimentos em renda fixa, as regras de remuneração elas são definidas no momento da aplicação do título. Ou seja, já no momento em que eu for fazer a aplicação em uma debênture, de uma nota promissória, eu já vou ter então essas regras de remuneração definidas. Sejam elas uma remuneração pré-fixada ou pós-fixada, tá? Essas regras vão estipular o prazo e a forma em que a remuneração vai ser calculada e paga ao investidor. E aí, né, justamente, pode ser uma remuneração pré-fixada ou pós-fixada. A gente já sabe, né? Pré-fixada, eu além de ter as regras de remuneração no momento em que eu aplico, eu também já sei exatamente o quanto que eu vou ganhar. Na remuneração pós-fixada, eu não sei exatamente o quanto que eu vou ganhar, porque o meu título ele vai ficar indexado a um determinado índice de referência, né? Seja o CDI, por exemplo, seja o IPCA. E aí eu só vou saber efetivamente quanto que eu vou ganhar no prazo de vencimento do título. Mas eu tenho a certeza de que eu vou ser remunerado, porque já no momento da aplicação foi definido quais são as regras. E as regras, nesse caso, é de que eu vou ter o pagamento de acordo com o índice de referência. Além disso, tá, os títulos. E ainda tem o regime híbrido, que a gente já estudou algumas vezes, né, que é quando a gente tem a pré-fixada e a pós-fixada. Além disso, os títulos eles podem ser amortizados com pagamento periódico de juros, com cupom ou sem pagamento periódico de juros. Daí é como a gente chama os títulos zero cupom. Então é simples, a gente já viu, né? Se a gente coloca o dinheiro, por exemplo, em um título e ele, né, colocou aqui, por exemplo, 10 mil e retirou lá na frente o principal mais os juros, né, 12 mil, e aqui durante esse tempo não teve nenhum pagamento de juros, então esse título aqui, ele é zero cupom, porque não tem pagamento periódico de juros, só recebe os juros lá no final. E, né, situação contrária, se eu tenho aqui, por exemplo, 10 mil que eu desembolsei, né, para colocar no título, e aí, ao longo de determinados períodos, eu fui recebendo os juros, e no final eu recebi os juros referentes àquele período e mais o total, né, recebi aqui, por exemplo, 10.400, e durante os pagamentos aqui eu fui recebendo 200, por exemplo. Bom, aí eu tenho pagamento periódicos de juros, então é um título com cupom, porque cada um desses pagamentos aqui são cupons. São exemplos de investimentos em renda fixa negociados no mercado de capitais. As debêntures, tá, que vão poder ser pré-fixadas ou pós-fixadas, que são títulos emitidos por empresas para captar recursos. São uma forma de empréstimo onde o investidor empresta dinheiro à empresa em troca de juros e de pagamento principal no vencimento. Notas promissórias, títulos de crédito, também emitido por empresa para captação de recursos, só que daí a diferença é que a nota promissória ela visa o curto prazo, ela tem um vencimento que é menor do que as debêntures, geralmente com vencimentos mais curtos que as debêntures. Fundos de investimento em renda fixa, né, são instrumentos de investimento coletivos nos quais investidores combinam seus recursos para investir em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa. E aí esses títulos, então,
né, que formam a carteira do fundo de investimento podem ser títulos do governo, debêntures de empresas, entre outros, tá? Então é uma forma coletiva de investir. As pessoas, elas estão aqui, né? Elas vão virar cotistas de um fundo de investimento como se fosse um consórcio, só que o objetivo, né, é de pegar esses recursos que estão aqui e fazer aplicações em diversos instrumentos financeiros, como títulos públicos federais, como CDBs de bancos, como debêntures, tá? E claro, né, vai ter uma instituição que vai fazer a organização disso tudo aqui. Assim como no consórcio a gente tem a administradora de consórcio, aqui no fundo de investimento a gente tem uma instituição que vai fazer a administração desse fundo, tá? Mas perfeito, fundos de investimento em renda fixa, eles também têm a característica de ter as suas regras de remuneração definidas no momento da aplicação. E aí a gente tem também renda variável, que são aqueles títulos cuja remuneração, o retorno de capital, não podem ser dimensionados no momento da aplicação, podendo variar tanto de forma positiva como de forma negativa, de acordo com as expectativas do mercado, tá? O principal exemplo de investimento de renda variável são as ações, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela quer investir em uma empresa, que essa empresa ela tem seu capital aberto na bolsa, ou seja, ela tem as ações negociadas em público. E aí cada ação dessa empresa está valendo hoje, no momento da compra, R$ 4. E aí essa pessoa ela vai lá e compra 100 ações. Né? Ela desembolsou quanto? R$ 400. Ela virou sócia da empresa. Tá? Agora ela detém uma parte no capital dessa empresa. Bom, e a pergunta que fica, quanto que essa pessoa vai receber de rendimento por ter comprado essas ações, esses R$ 400? A gente não sabe. Primeiro porque ela não investiu em um tipo de título onde a gente tem regras de remuneração definidas, onde a gente tem prazo de vencimento, de duração. Não, aqui ela virou sócia da empresa. E por conta disso, tá? Ela só vai ter lucro caso essa empresa pague dividendos, né? Ou então, se ela efetivamente, ou juros sobre o capital próprio, independentemente, né, da forma, ou se depois ela vender, então, essas ações para uma outra pessoa. E aí, no momento que ela for vender essas ações, talvez essas ações não estejam mais sendo negociadas a R$ 4. Talvez elas estejam sendo negociadas a R$ 10. Opa, olha só, ela gastou 400, mas vai receber, então, R$ 1.000. Mas, né, poderia ter a circunstância onde essas ações caíssem para R$ 1. Aí ela gastou 400 e quando ela for fazer a venda das ações, ela vai receber só R$ 100, tá? Então, é uma possibilidade porque na renda variável o rendimento, né, dos títulos, eles podem tanto variar de forma positiva como também de forma negativa. Depende do tipo de título, depende de um monte de coisa, mas o fato é, no momento em que se faz a aplicação, o investidor não sabe o quanto efetivamente ele vai ganhar. E não confundam isso com títulos pós-fixados, porque os títulos pós-fixados, eu posso não saber exatamente o quanto que eu vou receber, mas eu sei que eu vou receber uma remuneração positiva porque acompanha um índice de referência, tá? Beleza, são exemplos de investimento em renda... Ah, aqui ó, tem mais esse. Na renda variável, não há uma garantia de retorno obtido e é possível que o investidor perca parte do dinheiro originalmente investido ou ainda, né, todo ele, tá? Então, dependendo do instrumento, pode ser que ele perca até mais do que ele colocou, né? Se ele colocou R$ 400, por exemplo, e a gente está pensando em derivativos financeiros, utilizando alavancagem, ele colocou R$ 400. Pode ser que ele tenha uma situação em que ele perca mais do que esses R$ 400. Ou seja, perdeu tudo que ele colocou e ainda vai ter que pagar mais, né? Vamos supor que a perda dele foi de R$ 4.000. Então, além de perder os R$ 400, ele ainda vai ter que desbolsar mais R$ 4.000. Isso pode acontecer em renda variável. Mas então, Renan, por que as pessoas vão colocar em renda variável? Olha, porque se a gente tem essa flutuação para baixo, a gente também pode ter essa flutuação para cima. E aí, com pouco capital, mas com muita exposição a risco, esses investidores eles podem também ter rentabilidades superiores do que eles teriam aqui na renda fixa. Bom, são exemplos então de investimentos em renda variável. As ações, tá, que são parte de uma empresa que podem ser compradas por investidores. Quando você compra uma empresa de uma ação, se torna acionista e possui parte, né, possui uma parcela de propriedade da empresa.
Aí o valor das ações pode variar com base no desempenho da empresa e as condições de mercado. Fundos de investimento em ações, mesma ideia, né? As pessoas então se unindo e utilizando seus recursos para investir em instrumentos financeiros. Só que como a gente está falando de fundos de ações, o instrumento financeiro pelo qual esse fundo de investimento vai investir são as ações. Tá? Então, fundos que investem em uma carteira de ações de várias empresas. São geridos por profissionais e oferecem diversificação, mesmo para quem não consegue investir diretamente em ações individuais. A gente também tem o mercado de opções, tá? Que são derivativos financeiros que dão ao investidor o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente, geralmente ações, a um preço pré-determinado e uma data futura. São usados para estratégias de hedge e especulação. Aqui eu acho que a gente não precisa especificar muito, apenas lembrar, tá? Que dentro da renda variável, então, a gente tem exemplos de ações, fundos de investimento em ações, o mercado de opções, outros derivativos financeiros também. Bom, quem é que faz parte do mercado de valores imobiliários? A gente tem diversos agentes responsáveis por operacionalizar a negociação dos títulos e valores imobiliários de forma a garantir a segurança das partes envolvidas. Entre os participantes desse mercado citam-se a CVM, que a gente já estudou algumas vezes, tá? Que é responsável, então, por quê? Por regular e fiscalizar esse mercado de capitais. As empresas, que são aquelas que vão emitir os ativos para serem negociados e vão captar recursos. As bolsas de valores, que consiste no ambiente de negociação de diversos ativos e derivativos financeiros. As corretoras e distribuidoras são instituições que conectam os investidores à bolsa de valores, né? Então, por exemplo, se uma empresa ela tem suas ações negociadas em bolsa, a corretora ela vai fazer justamente o papel de fazer a intermediação entre o investidor e o ambiente de bolsa e, né, a empresa. E outras instituições financeiras que também ajudam a viabilizar essas operações. Então, são esses os participantes. A estrutura do mercado de capitais, a gente pode dividir ela em mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é aquele em que os valores imobiliários de uma nova emissão da companhia são negociados diretamente entre a companhia e os investidores. E que os investidores, nesse caso, são os subscritores da emissão, ou seja, são eles que estão comprando os títulos. E os recursos aqui, esse é o ponto importante, tá? São destinados diretamente para a empresa, para os seus projetos de investimento ou então para o caixa da empresa. Renan, não entendi. Então eu explico, tá? Isso daqui que a gente tem abaixo aqui é o mercado primário. E aí a gente tem aquela situação. A empresa, ela vai emitir um título, que é a debenture, e que representa a dívida que ela tem com o investidor. O investidor, ele vai emprestar o seu dinheiro para a empresa, né? E agora, dado essa debenture que ele acabou de adquirir, no vencimento, ou quando ele for fazer o resgate, ele vai receber o principal acrescido de juros. Então, prestou 10 mil, comprou uma debenture, ao final do prazo, ele vai receber de volta o valor corrigido por juros. Lembrando que isso não acontece diretamente, a gente tem as instituições que fazem parte aqui dessa intermediação, tá? Mas o importante é entender que esse valor aqui, que o investidor está colocando, ele está indo diretamente para a empresa, porque se trata de uma nova emissão. A empresa acabou de emitir essa debênture, tá? Então, por exemplo, se é aquela situação que a gente colocou, que o investidor ele está emprestando 10 mil reais, a empresa vai receber esses 10 mil reais. E aí ela vai poder utilizar no quê? Né? Para investimentos ou, né, então, utilizar para capital de giro, para deixar no seu caixa. Mas é fato que a empresa ela vai receber esse dinheiro e ela vai poder utilizar. Depois, né, ela vai fazer o pagamento. Agora, no mercado secundário é um pouquinho diferente. É o local onde os investidores negociam e transferem entre si os valores imobiliários emitidos pelas companhias. Nesse mercado ocorre apenas a transferência de propriedade e de recursos entre investidores. A companhia não tem participação, portanto o mercado secundário ele serve para o quê? Oferecer liquidez aos títulos emitidos no mercado primário. Tá? Então, vamos supor aqui, o nosso investidor acabou de comprar essa debenture de 10 mil reais. Só que daí ele quer resgatar o seu dinheiro, ele não quer esperar até o prazo de vencimento que está lá na debenture, que pode ser de 5, 10 anos, ele não quer esperar esse tempo, ele quer resgatar antes. O que ele pode fazer? Ele pode acessar o mercado secundário, aonde ele vai encontrar outras pessoas que estão interessadas em comprar esse título, tá? E aí o investidor, então, ele vai vender a sua debênture adquirida anteriormente,
para um outro investidor, que vai comprar essa debênture e agora esse investidor vai ser o proprietário dessa debênture, tá? E aí ele vai ganhar, então, o que está pactuado na debênture, que é o prazo, que é aquele prazo de 5, 10 anos, onde ele vai receber o principal mais juros. Enquanto que esse investidor, como ele vendeu, ele recebeu o valor de volta. Vamos supor aí que ele recebeu 10.200. Essa negociação, tá? Ela vai... O que vai ditar ela, né? O preço dessa negociação? O que vai ditar aqui é o preço de mercado, ou seja, quanto que aquela debênture está valendo no mercado. E aí a gente já viu que isso, né? Inclusive pode dar surgimento ao risco de mercado, né? Porque se o investidor ele comprou uma debênture pré-fixada e as taxas de juros, depois de um tempo, elas aumentaram, significa que o título dele vai ser precificado para menos, porque não está tão atrativo, tá? Mas o detalhe é, o dinheiro que está sendo enviado aqui, percebam, né? Que o investidor aqui mandou dinheiro porque ele comprou essa debênture. Mas esse dinheiro que está sendo enviado está chegando para o investidor. Ele recebeu de volta, né, o valor que ele tinha colocado na debênture. Esse dinheiro, ele está indo para o caixa da empresa? Não. A empresa já recebeu os 10 mil reais. A diferença é que agora, quando ela for pagar o principal e os juros, ela não vai pagar para esse investidor. Ela vai pagar para esse outro investidor que agora é detentor do título. Mas os 10.200 aqui, esse investidor recebeu e não foi nada para a companhia. Tanto que aqui a companhia nem participou desse processo, tá? Por isso que a gente diz que no mercado secundário apenas aconteceu a transferência da propriedade, da debênture, e de recursos, né? Porque esse investidor então mandou seu recurso para esse outro. E além disso, a companhia ela não tem participação. Portanto, o mercado secundário ele vai oferecer liquidez, porque esse investidor aqui, se antes ele teria que esperar até o prazo de vencimento para receber seu dinheiro de volta, quando ele acessou o mercado secundário, ele já conseguiu então reaver os seus pagamentos de uma maneira mais imediata, tá? Ele conseguiu liquidez, transformou um ativo financeiro em dinheiro em espécie. E, de novo, né, isso daqui não vai acontecer sem que a gente conte com a presença de uma corretora, por exemplo, tá? Aqui eu apenas exemplifico para ficar mais fácil da gente entender, mas vai ter que ter uma corretora para fazer essa intermediação. Fato mais importante aqui é lembrar que o dinheiro ele não vai para o caixa da empresa, ele vai para o investidor que desfez a sua posição lá de proprietário do título. Tá bom? Pessoal, sobre mercado de valores imobiliários, mercado de capitais, acho que noções gerais são essas que a gente viu. Eu vou fazer uma pausa, a gente volta aí para resolver as questões.